Buenos dias, buenas tardes e buenas noites. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Alan Leite, eu sou professor de língua espanhola formado pela Universidade Estadual de Montes Claros, ou seja, pela Unimontes. Então, eu sou da casa e vou resolver problemas para vocês aqui. Nós vamos começar a aprender muita coisa bacana sobre espanhol. Eu sei que você escolheu espanhol para poder estar fazendo uma prova mais tranquila, né? Porque muitas vezes você não sabe inglês, muitas vezes você não está dominando ainda esse outro idioma. Então o espanhol ele chega para como se fosse, como a gente pode dizer, para ser uma nova oportunidade para que você possa fazer sua prova, entendeu? E é só acreditar que vai dar certo. Vai me seguindo nas redes sociais, daqui a pouco eu vou passar para vocês através dos slides, tá lá, vai estar tudo lá escrito para vocês. Me segue lá nas redes sociais, que a gente vai resolver todas as questões da Unimontes, para que a gente possa fazer uma prova bacana. E a primeira coisa que vocês precisam de colocar na cabeça é saber de onde é que surgiu essa língua, né? A gente sabe que língua espanhola e língua portuguesa elas são muito próximas. São línguas que estão ali, né? A gente fala um pouco de português, fala um pouco de espanhol, a gente já tem uma familiaridade muito grande, né? Você consegue ler um texto em espanhol, você consegue fazer uma questão em espanhol, mas a gente não está aqui para poder fazer uma questão, a gente está aqui para poder gabaritar tudo. Então a gente precisa realmente levar essa disciplina a sério, tá bom? Eu sei que vai ter muitas coisas que são parecidas com língua portuguesa, mas o espanhol ele tem uma ciência própria. E para quem não sabe, o espanhol, língua portuguesa, a língua galena, né? A língua galega quer dizer, a língua lá de Barcelona, que é a língua da Catalunha, todas essas línguas, elas advêm, né, do latim. Então, é por isso que a gente tem essa familiaridade, tá bom? A gente não fala língua espanhola, porque nós não fomos colonizados pela Espanha, e sim por Portugal, mas é muito próximo, é uma língua dos nossos vizinhos, é uma língua bacana, você vai conseguir aprender sim, só que você precisa de ter um pouco de perseverança. Então, vamos embora lá. O primeiro slide para vocês aí, a gente vai começar aqui. E tá aí, gente, minhas redes sociais para vocês, tá bom? @profalan83, tem aí meu Facebook, tá bom? E também tem o meu e-mail, quiser mandar aí qualquer tipo de dúvida nessas redes sociais aí, e também através do e-mail, eu estou à disposição de cada um de vocês. E eu acredito que vocês também vão precisar uma hora ou outra, certinho? Então vamos embora lá. A primeira coisa que a gente precisa de aprender em língua espanhola são os artigos. O que é um artigo para a gente? Na língua portuguesa, a gente vai ter alguns artigos bastante bacaninhas. Vamos embora lá. Aqui, ó. A gente tem o a, o seu plural, que é o as, e vai ter o os, né? Só para lembrar, língua portuguesa. O né? Que vira uns, uma, que se torna umas. Isso aqui vocês já dominam na língua portuguesa tranquilamente. E em língua espanhola, professor, como é que a gente vai estar lidando com isso? Primeiramente, é a gente saber que nós temos essa matéria, que ela é o pontapé inicial de tudo aquilo que a gente vai estudar com relação à língua espanhola. Então, vamos embora lá. Nós temos os artigos determinados, indeterminados, definidos e indefinidos, tá bom? Então, qual que é a definição disso? Por exemplo, a gente precisa de saber qual que é a função daquilo ali. Ou então a gente precisa de saber o que é esta determinada variação. Ou então a gente precisa de saber determinada morfologia. Isso tudo é muito importante na hora da prova, tá bom? Então, qual que é a definição dos artigos? Aquelas que são palavras variáveis e que elas possuem a função de acompanhar o substantivo, dando gênero e número. Então, quando eu falo em acompanhar substantivo, é a coisa mais importante que vocês vão ter para poder lembrar um pouco sobre para que eu estou utilizando, né, esse tipo e esse tal de artigo.
Então, definição para vocês, palavras variáveis que possuem a função de acompanhar o substantivo, dando o gênero e o número. ¿né? En español nosotros decimos palabras variables que poseen la función de acompañar al sustantivo dándole su género e seu número. Então tá fácil? Tá tranquilo? É isso aí mesmo. Então vamos embora lá. Então chegamos aqui nessa parte bacana que nós chamamos do quadro, a parte exposta para que você possa ver aí toda a variação que existe dentro da língua espanhola. Então, quando eu falo de palavra variável dentro de língua, nós estamos falando de palavras que possuem uma flexão. E essa flexão vai ser masculino e feminino, singular e plural, certo? Então, é bastante tranquilo, a gente sabe que uma palavra pode passar para o masculino, indo para o feminino, né? Que ela tem um singular e passa para o plural. E isso aí é bastante importante a gente dizer. Por quê? Porque dentro de língua, tudo que é variável vai concordar com algo. Por isso que lá no slide anterior eu falei com vocês que ele tem a função de acompanhar o artigo, quer dizer, de acompanhar o substantivo, dando gênero e número. Eu não posso colocar, por exemplo, a sol, por exemplo, em língua portuguesa. Ou então, o nuvem. Né? A gente tem que colocar o sol, a nuvem. E em espanhol nós vamos fazer a mesma coisa. Então, quando a gente está falando sobre o que é definido, determinado, e que a gente está falando que é indefinido e indeterminado, a gente vai ter que também observar as variações, tá certo? Aqui a gente vai ter o el, que é o definido, determinado, né? Vai ter o la, que é o feminino determinado. No plural, o el passa para los, definido, determinado. E no feminino, o lá passa para las. Então, a gente vai ter no masculino o el, lá, plural, los, e feminino, las. Então, eu posso falar el sol, la nube, los soles, las nubes. Certinho? E da mesma forma, olhando aí para o slide aí, nós vamos ter os indefinidos e os indeterminados em língua espanhola, que vão ser aqueles, conforme língua portuguesa, muito parecido, né? A gente vai ter o un para o singular masculino, o unos para o plural masculino, o una para o singular feminino e o unas para o plural feminino. Então eu posso falar, utilizando também as palavras sol e nuvem em espanhol, a gente pode falar un sol, una nube, unos soles, unas nubes. Né? Facinho? Tá tranquilo? É isso mesmo. Então não tem muita coisa aqui você ficar com a cabeça muito quente, não. Então, vamos embora relaxar que espanhol é tranquilo, tá bom? Os artigos, a gente vai ter que prestar atenção em algumas coisas bastante importantes. Por quê? É o seguinte, quando eu falo com vocês a respeito de língua espanhola, nós vamos ter que lembrar que, chegando uma certa parte da língua, ela tem uma certa preocupação em fazer com que o som fique harmonioso, que o som fique perfeito. Na língua portuguesa nós não temos esse tipo de preocupação. A gente não está nem aí, né? Que a gente fala, eu falo para vocês, o próprio falante de língua portuguesa. Na língua espanhola, nós vamos ter regras de eufonia. O que é que significa a palavra eufonia? A palavra eufonia, né? Ela significa que o som tem que ficar harmonioso. Então, um som bom. Então, se eu estou falando de regra de eufonia, nós estamos falando de regras aonde o som da palavra vai ter que sair perfeitamente, né? Então, vamos embora lá. Por que nós estamos chegando aí agora nessas regras de eufonia? Porque aquela primeira parte, né? Aquela primeira parte que eu estava dando aula para vocês, que a gente estava falando sobre os artigos, aquela parte é muito tranquila. O que é que diferencia, então, dentro da língua espanhola, e o que diferencia aqui agora,
para a gente aqui que está aqui falando língua portuguesa. É o seguinte, nós vamos ter uma regrinha, e essa regrinha ela é bastante importante, porque ela é chave de questão de Unimontes, tá bom? É a regra de eufonia da A e da HA. O que seria isso? É porque quando a gente está falando o alfabeto, né, a gente tem a letra A e nós vamos também ter a letra H. Ok. Lembra de uma coisa importantíssima. A letra H em espanhol não possui som nenhum. Então, quando eu coloco uma palavra em espanhol que é escrita com letra H, a gente tem que lembrar que ela não possui som. É diferente, por exemplo, da língua inglesa ou de outras línguas que pega o H e coloca o som de R. Né? Que pega o H e coloca som de qualquer uma outra coisa. Na língua espanhola, o H não serve para fazer som algum. Ou ele vai combinado ou não com alguma letra para poder se formar um dígrafo, que é no caso do CH, né? Mas no caso de uma palavra normal que não está sendo utilizada o C, o H ele não possui som. Então, só para voltar aqui para vocês, a gente vai falar sobre isso. Então, bora lá. Ó, los sustantivos que empiezam com A ou HA, que é o HA, né? Essas palavras que começam com A ou HA, tônicas, em singular, vão acompanhados da forma masculina un ou el. Então, vamos embora prestar atenção aqui. Pega essa primeira frase que está aí para vocês. La dependienta de la librería era un nada. Se eu for fazer a tradução, vai ficar assim. A empregada da livraria era uma fada. É claro que eu estou usando uma linguagem metafórica para poder falar que ela é uma fada. Ela realmente não é uma fada, porque fada a gente sabe que não existe. Quer dizer, pelo menos eu não acredito que fada existe. Tem gente que acredita. Ok, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente está usando uma linguagem metafórica. Qual é a linguagem metafórica? Que ela é uma fofura, ou então que ela é maravilhosa, ou então que ela consegue resolver os problemas em paz de mágica. Seria isso que eu estou querendo falar. Mas vocês começaram a reparar que aqui em la dependienta há uma concordância entre o lá e dependienta, entre o artigo e o substantivo? Ok. Mas dá uma olhada aqui nessa parte que está unada. O certo, na minha cabeça, de falando de língua portuguesa, não seria eu falar unada. Eu deveria usar aqui, ó, para eu, que sou da língua portuguesa, usar o una. Certo? Tudo bem. Isso você está lidando com a sua cabeça de falante de língua portuguesa. Só que quando você vai reparar, no língua espanhola, quando a gente tem uma palavra, por exemplo, que começa com HA, peraí rapidinho. Uma palavra que começa com HA, olha. Repara uma coisa. Se eu for falar isso aqui rapidamente, né? Um nada, eu vou acabar aglutinando este som que está aqui. E esta aglutinação deste som vai fazer com que eu fale isso. Porque você vai lembrar que o H não tem som. O que vai acontecer aqui? Este som, aqui, desta maneira, ela está evitando uma cacofonia. Porque se eu fosse utilizar mesmo a forma da minha cabeça de língua portuguesa, una, ada, né? E vou colocar o Hzinho aqui, porque você sabe que o H não tem som. Aqui eu aglutinaria estes sons que estão aqui. Mas tá ficando esquisito, né? Esses sons que estão aqui. Esses sons que estão aqui. E eles ficariam
juntos. Então, dentro de língua espanhola, a gente não vai utilizar de forma alguma esta, como a gente pode dizer, forma de falar aonde que você vai aglutinar sons que terminam com A e começam com A ou HA. Por isso que você vai usar a regra de eufonia. O professor está me causando um pouco de estranheza, porque é o seguinte, não seria mais prudente usar realmente e esquecer dessa regra de eufonia? Gente, essa regra de eufonia ela é arbitrária. Ela chega a ser algo que realmente você não tem mais controle, né? Por exemplo, quando você fala em espanhol a palavra nada, você está evitando de colocar o A do una junto com o HA de ada. Então você está juntando, você não está juntando esse som, o som está ficando perfeito, mas me causa estranheza, porque eu sou de língua portuguesa. Tudo bem que você é de língua portuguesa, você fala língua portuguesa, mas nós não estamos lidando com a língua portuguesa, nós estamos lidando com a língua espanhola, certo? Então vamos embora lá. Olha outro exemplo aqui bastante interessante. A palavra água aqui, se fosse língua portuguesa, o que você faria? Você colocaria água, né? Ih, ficou água. Ixi, deixa pra lá. Ficou a água, seria assim. Na língua portuguesa não tem problema nenhum. Em espanhol, se eu colocar lá, água, aqui acontece uma aglutinação de som, e essa aglutinação de som de A com esse A aqui vai ocorrer uma regra, ocorrer a regra de eufonia, não, vai ocorrer a cacofonia e eu não posso utilizar. Então é por isso que eu estou usando o el. Eu poderia usar o água. E eu posso usar também o el, água. Professor, eu não posso usar o lá água? Não. Professor, eu não posso usar o na água? Não. Por quê? Porque o som que termina com lá é qual? É o som de A, né? E o som que termina com una é o som do A. Bateu aqui nessa palavra que começa com A, você vai ter problema. Então, é só para você lembrar que na língua espanhola a regra de eufonia ela é obrigatória. Então você nunca pode chegar em língua espanhola, né, e falar assim, la água está fria. Não pode, né? El agua está fria. Você não pode chegar em espanhol e falar una agua viva me ha quemado, né? Aquela água viva da praia que queima a gente, que da água lá. Então, você não pode falar una agua viva. Você ainda tem que falar un agua viva me ha quemado, né? Por quê? Justamente por causa desse som que choca. Só que eu queria que você prestasse atenção em uma coisinha importantíssima aqui agora. A questão dos adjetivos seguem o mesmo do substantivo, né? Os adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo. Então, a gente vai ter aí a palavra água e a palavra helada, né? Se eu for traduzir, vai ficar a água gelada acabou em seguida. Então, é só para vocês lembrarem que o que determina o gênero ainda vai ser a mesma coisa que você vai utilizar com relação aos adjetivos. O que vai mudar é só a utilização do artigo. Se você for reparar, os artigos masculinos, eles não terminam em A. O ele termina com L e o termina com N. Eles podem se chocar com palavras que começam com a letra A lá do outro lado. Não tem problema nenhum. O que não pode acontecer, por exemplo, é que na língua espanhola nós também vamos ter
os artigos femininos. E aí, os artigos femininos, que quando eles chocam com essa palavra que começam com A ou H. Minha letra é feia, né, gente? Meu Deus do céu. Quando eles terminam com A ou HA, aí aqui a gente já não vai poder utilizar isso e é de forma nenhuma. Tá bom? Uma coisa também importante. No plural, esses substantivos, eles vão passar a ter uma outra formação escrita, né? Nós vamos ter a palavra lá, né? E nós vamos ter a palavra una. Beleza. Se eu passar para o plural, acrescenta S. Se eu passar para o plural, também acrescenta S. Então, eu posso colocar las águas, professor? Posso. Unas águas? Posso. Por quê? Porque aqui agora é o S que está batendo no A. É o S que está batendo no A. E a mesma coisa acontecerá com palavras, por exemplo, a palavra ada, que é fada. Porque o H não tem som. E aqui o choque do S com HA não tem problema nenhum. Tá bom? Então, bora lá ler o slide para vocês. Em plural, estes substantivos vão acompanhar de artículos en el feminino. Então, bora lá. Las dependientes de la libraria eran unas hadas e não unos hadas. E las águas estão revueltas. Então, não posso colocar los águas. Tá bom? Porque já não há necessidade mais. O A não vai bater diretamente com o outro A. O que vai bater é a letra S. Certinho? Presta bem atenção. Essas mudanças de uso do artigo masculino no lugar do feminino se dão por regra chamada de regra de eufonia, que é responsável por tornar mais agradável o som das palavras quando são pronunciadas. Certinho? Então vamos embora lá. Vou voltar aqui para vocês antes da gente ir para o texto, para que vocês possam prestar atenção em algumas coisas. E isso aqui eu deixei de falar. Então, é bastante importante você prestar atenção, né? Quando uma palavra começa com A ou HA, ela precisa de ser tônica. Se ela for átona, essa regra não funciona, né? O que é átono e tônico em uma palavra? É a sílaba que vai estar mais forte, que a gente vai classificar como tônica, e a palavra que vai estar com uma sílaba fraca, que a gente vai classificar como uma sílaba átona. Ok, então isso aí está tudo tranquilo, a gente já sabe que vai estar bom para a gente poder, no caso, trabalhar aí em língua espanhola, e é isso aí mesmo. Então o que acontece? É bastante importante você prestar bem atenção nisso. Para que eu possa aplicar a regra de eufonia, eu preciso de considerar que a palavra que começa com A ou HA seja tônica nestas sílabas, tá bom? Vou voltar aqui para vocês e colocar aqui para que vocês possam prestar bastante atenção aqui. Quando eu falar de regra de eufonia, você vai ter que lembrar de palavras, por exemplo, que são essas aqui, ó. Nós vamos ter a palavra hamburguesa, que é hambúrguer em espanhol. Nós vamos ter também uma palavra que chama abogada, certo? Essas palavras que estão aí, essas palavras possuem uma sílaba tônica onde? Se eu for falar a palavra hamburguesa, eu sei que a sílaba tônica dela está aqui, ó. G. E se eu falar a palavra abogada, eu sei que a sílaba tônica dela está aqui. Certinho? Professor, neste caso, esta sílaba aqui e esta sílaba aqui da palavra, elas são átonas ou elas são tônicas? Elas são átonas, elas são fracas, porque a forte está
está aqui e a forte está aqui. Certinho? E a fraca começa aqui, com HA e começa com A. Neste caso, vocês acreditam que eu colocaria ele ou eu colocaria lá? E neste caso aqui, vocês acreditam que eu colocaria ele ou eu colocaria A? Lembrando que a regra de eufonia, ela precisa de começar com A e HA tônica. Se eu já sei que essas duas palavras não possuem, eu vou colocar o lá nas duas. Professor, você confundiu minha cabeça. Não, eu não te confundi a cabeça, não. É que você não está prestando atenção direito. É o seguinte, a palavra hamburguesa começa com HA. A palavra abogada começa com A. Mas ela não é a sílaba tônica, porque a sílaba tônica de abogada é o G. E a sílaba tônica de hamburguesa é G. Então, eu posso escrever, professor, lá abogada. Posso. E esse choque aqui que o senhor falou não vai causar cacofonia, não vai entrar na regra de eufonia. Por que não vai entrar na regra de eufonia? Porque a sílaba não está tônica. A sílaba tônica é esta. Certo? Certinho? Então, aqui você pode utilizar lá abogada, que é diferente de água. Vamos escrever aqui, né? Vou escrever aqui. Água. Qual que é a sílaba tônica de água? A. Então, aqui eu não posso colocar um lá, porque esse choque aqui vai causar cacofonia. Eu não posso colocar um lá, eu tenho que colocar um ele. El, água. Mas lá, abogada, pode. Por quê? Porque a sílaba tônica dela mudou. Certinho? Vamos mudar aqui para vocês. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção agora, que vão vir textos, né? Texto não, vai ser um só, na verdade. Bora ver aqui se já está aparecendo para vocês. Tá? Não, agora bora lá ver. Aí, foi. Presta bem atenção aí. Um texto da Unimontes cai desta maneira. Inclusive, esse texto foi tirado de uma das provas da Unimontes. Aparece um textinho para vocês. Olha o tamanhozinho dele. Se a gente for colocar ele em linhas, ele não vai dar nem como a gente pode dizer, não vai dar nem 5, 6 linhas escritas. Aí ele está colocado como se fosse um retrato para vocês. É uma forma de você estar enxergando o texto de uma maneira aí, com uma linguagem que está verbal e não verbal. Qual que é a linguagem verbal que está aí no texto? Tudo que está escrito. O que é uma linguagem que não é verbal? É tudo que não está escrito, que está aí como um desenho, uma fotografia, alguma coisa do tipo. Então, nós estamos falando de algo de comer, né? Tem um prato, tem algumas coisas que estão ali, tem uns ovos ali do outro lado, eu acredito que tem um ovo frito aqui. Não está ficando muito bonitinho, não, porque não está colorido, porque também na época também não era colorido, então não fica caçando cor nessas provas, que muitas vezes não vai ter, né? E aí eu parto para o texto escrito. Quando eu parto para o texto escrito, eu tenho que casar as duas coisas, o texto escrito e o texto não escrito, ou seja, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então vamos embora lá? Huevos, lo que te interesa saber. No uses huevo, si al romperlo la clara se desparrama y la yema no está redonda, es un síntoma de que está pasado. Y si te han sobrado unas yemas y no vas a consumirlas de inmediato, bátelas como para tortilla y congélalas. Evita salpicaduras al freír un huevo, añadiendo antes a la sartén una pizca de harina y no lo hiervas recién sacado de la nevera. Mejor dejarlo 15 minutos a temperatura ambiente. Lo pelarás mejor si añades un puñado de sal gorda al agua. E aí, gente? Conseguiu aí pegar todo o texto? Meu Deus, professor, quanta palavra difícil. Ai, professor, eu acho que deu certo. Esse texto está falando sobre o quê?
ovos, né? Consumo de ovos. Só que a gente está lidando com esse consumo de ovos como, né? Então, é um texto formal ou é um texto informal? É um texto que está sendo tirado de algo científico ou é um texto mais tranquilo, né? É um texto que é falado como se você estivesse falando com uma pessoa, dando dicas para ela, ou é algo que está ali dentro de um estudo científico, bonitinho e tudo mais? Dá para perceber de longe que nós estamos lidando com um texto informal, certo? Uma das marcas de informalidade que vão ser o curso, quando a gente for avançar para verbos, é, por exemplo, a utilização de segunda pessoa do singular ou segunda pessoa do plural, né? No uses, tá na pessoa do tu, né? E a pessoa do tu, ela é informal. Deixa eu ver outra coisa aqui, aonde que tem, ó, outra marca de informalidade, te, né? Bas, outra marca de informalidade. Deixa eu ver aqui. Outra coisa, se hesita, sabe? Tem várias outras coisinhas aqui. Como a gente não está muito avançado, eu vou deixar aqui para vocês somente essas 3 dicas. Então a gente já sabe que não é um texto formal e é um texto muito tranquilo, um texto que é retirado, por exemplo, de receita ou então de alguma revista eletrônica ou não, aonde você dá mais dicas sobre alguma coisa. Então a gente tem que ter esse olhar criterioso para os textos, tá bom? Ainda vocês precisam de ver como é que estão as questões para depois a gente poder fazer as traduções, tá bom? Vamos embora lá. Segundo o texto, sabe-se que para guardar a gema congelada deve-se batê-la como para omelete. Para ferver o ovo mais rápido, deve acrescentar sal grosso. Para conservar a qualidade dos ovos, é preciso retirá-lo da geladeira minutos antes de consumi-lo. E para evitar que o ovo fique queimado, não frite em frigideira. Olha para você ver o tanto de informação que foi colocado. E a gente vai ter que desvendar um por um. Então, para que isso aconteça, há uma necessidade de, a partir do primeiro texto que está acontecendo aí para vocês, da questão número 1 da Unimontes, é que a gente vai voltar lá para o texto e vai começar a traduzir. Porque a questão correta é essa. Para guardar a gema congelada, deve batê-la como para omelete. Como é que eu sei disso? Vamos embora lá, tem que fazer a tradução. E depois eu venho aqui e a gente vai desconsiderando as outras questões. Ovos. O que você precisa ou interessa, o que te interessa saber sobre ovos? Então, não use um ovo se ao quebrá-lo, rompê-lo, né, parti-lo, a clara vai e se desparrama e a gema não está redonda. É um sintoma de que está ruim, já passou. Se sobrou umas gemas e você não vai consumi-las de imediato, bata-as como para omelete. Por isso que está aqui, ó, a palavra tortillas, né? Voltando aqui para vocês, a palavra tortillas. E essa palavra, ela é a tradução da palavra omelete. E aqui está a resposta da número 1. Para guardar a gema congelada, deve-se batê-la como para omelete. Então, dá uma olhadinha aqui e presta bem atenção no que eu vou falar com vocês. Gente, é o seguinte. Não adianta você somente aprender toda a gramática de língua espanhola ou então você dar um jeito de ler aquele texto e você não se aprofundar nos textos ou no universo de língua espanhola. Porque pode pegar, essa questão foi uma questão de vocabulário, né? Para poder colocar para que você pudesse fazer a questão. Só que se você não sabe o que tortillas significa, ou qual é a tradução de tortillas, então ficou um trabalho totalmente inútil para você, né? Então a Unimontes ela até tem essa maldade de colocar um texto pequeno ou um texto grande, não sei como é que vai ser esse texto,
mas que você vai ter que ter aquela capacidade de fazer a tradução também. Por isso que essa facilidade que eu falo de língua espanhola, ela é perigosa para o aluno, tá bom? É muito perigoso o aluno ter aquela autoconfiança total de que ele vai lá e que vai ler metade do texto e que vai dar tudo certo, porque muitas vezes uma palavra vem e acaba com sua vida, né? Então aqui a gente já está com a resposta correta por causa da palavra omelete, mas dá uma olhada aqui na letra B. Para ferver o ovo mais rápido, deve-se acrescentar sal grosso. Quando ele falou de sal grosso lá no texto, ele falou de quê? Ele falou que quando ele está falando sobre a questão do sal grosso, o sal grosso ajuda a você descascar melhor o ovo quando você coloca água e você joga sal grosso e coloca o ovo lá dentro para poder ficar fervendo. Ele não falou que é para poder ferver mais rápido. O texto foi simples em falar que é para poder ajudar a descascar. Na letra C, para conservar as qualidades do ovo, deixa eu colocar lá de novo para vocês. Deixa eu ver se já está aí, tá. Então, para conservar as qualidades do ovo, é preciso retirá-lo da geladeira minutos antes de consumi-lo. Vamos voltar lá no texto mais uma vez para poder ver essa questão. Tá aqui. Y no lo hierbas o hierbas recién sacado de la nevera, mejor dejarlo 15 minutos a temperatura ambiente. Essa é a única informação que ele falou sobre a questão. Ele falou que é melhor deixar 15 minutos na temperatura ambiente antes de você mexer com o ovo. Então, pega, tira, coloca 15 minutos lá, depois você mexe, não é mesmo? Então, bora lá. Questão letra C, então, a gente já vai descartar. Como é que a gente fala descascar ovo? Agora eu estou falando de descascar, né? Então, bora lá. Para conservar as qualidades do ovo, é preciso retirado da geladeira minutos antes. Não, falou que é melhor. Se vai colocar por causa de qualidade, de má qualidade, o que sobe, o que desce, a gente já não sabe. E letra D, para evitar que o ovo fique queimado, não frite na frigideira, né? Ele não falou nada a respeito de frigideira nesse sentido. A única coisa que ele falou é para você colocar um pouco de farinha para poder evitar, né, e tirar ele melhor ali no ovo. Então, número 2, da Unimontes, no mesmo texto. São temas do texto, exceto. Letra A, truque de cozinha. B, como aproveitar o ovo. C, o consumo saudável do ovo. Ou letra D, cuidados no preparo, na escolha e conservação do ovo. Qual dessas coisas que tem no texto, mas que não é uma verdade do texto? A Unimontes trabalha com isso aqui, ó, exceto, tá? Esta coisa aqui é incorreto, exceto, exceção. A Unimontes trabalha com isso. Então, se ela trabalha com isso, a gente também vai ter que ter essa habilidade de trabalhar, que é um pouco diferente do processo seletivo do Enem, que não trabalha com exceção, que não trabalha com a questão errada, né? Com a alternativa onde você vai ter que tirar uma e falar que esta uma não corresponde ao texto. Quando a gente estava lá falando sobre o texto, a gente estava falando sobre era alguma coisa sobre truques de cozinha? Alguma coisa como aproveitar o ovo? É alguma coisa sobre consumo saudável do ovo? Ou cuidados no preparo, na escolha e conservação do ovo? O que lá não tem dentro do texto? Então volta para cá. Olha a exceção aqui, ó. Consumo saudável do ovo. Professor, como é que eu sei que é consumo saudável do ovo? Gente, o texto falou sobre tudo. Vamos lá. Truques de cozinha? Falou para você sobre truques de cozinha. Ó, não jogue sal quando você está fritando o ovo. Melhor deixá-lo antes da geladeira. Tira ele e faz isso com o ovo. Isso tudo é truque. Como aproveitar o ovo? Olha, se você não vai utilizar esse ovo, bate como para omelete, né? Ou seja, e guarda. Uma hora você vai usar. E depois, cuidado no preparo, na escolha e conservação do ovo. Ó, presta atenção na gema, presta atenção na clara, presta atenção na conservação do ovo. Então, tudo isso foi falado lá dentro do texto para você.
É um textozinho pequenininho, cheio de informação, mas que jogou um tanto de informação zona para você, né? Então, bora lá. Pegou essa aí? Ó, falar sobre consumo saudável, o texto não falou, né? Porque o texto não é um texto científico, igual eu falei com vocês. O texto não é um texto que vai estar trazendo nenhum tipo de informação além daquilo que a gente já estava trabalhando, que eram coisas corriqueiras do dia a dia com relação ao ovo, tá bom? Próxima questão aí da Unimontes, questão 3, Unimontes. Segundo texto, não se pode ferver o ovo recém-retirado da geladeira. O que vocês acham disso? Ele falou isso, que você não pode ferver o ovo recém-tirado da geladeira? Ou isso aí, na verdade, é uma coisa que não deixou muito claro? B. A aparência da clara e da gema são indícios de o ovo não adequado para consumo? C. Seguramente o ovo cuja gema não tem aspecto arredondado não é apropriado para consumo? E letra D. Para descascar o ovo é preciso lavá-lo com sal grosso e água. Qual dessas questões vocês acham que estavam lá? Olha, quando a gente está falando sobre aquele texto lá da Unimontes, vocês têm que colocar uma coisinha na cabeça, né? Ele falou que a gente não pode ferver o ovo recém-retirado da geladeira. Falou isso mesmo? E depois na letra B ele falou: a aparência da clara e da gema são indícios que o ovo não é adequado para consumo. Letra C, essa palavrinha aqui, ó, seguramente, o ovo cuja gema não tem aspecto arredondado não está apropriado para o consumo. Ou letra D, para descascar o ovo é preciso lavá-lo com sal grosso e água. Vai a questão correta aí para vocês, gente. A única coisa que está lá, segundo o texto, é a aparência da clara e da gema são indícios que o ovo não está adequado para o consumo. Quer que eu volte lá na questão lá para você ver isso aí? Então, repara aí, ó, a aparência da clara e da gema são indícios que o ovo não está adequado para consumo. Então, eu vou subir alguns slides e aí você vai começar a reparar junto comigo. Bora lá, chegar até o texto. Primeira linha. Não use um ovo se, ao rompê-lo, a clara esparrama e a gema não está redonda. É um sintoma de que ele não está bom. Vamos voltar lá para a questão número 3. Tá certinho? É isso aí. Ó, letra A. Não pode ferver o ovo recém-retirado da geladeira. Ele falou que não pode. Ele falou que é melhor deixá-lo 15 minutos antes. Seguramente é um advérbio. Toda vez que tem um advérbio, tem que ter um desconfiômetro em cima desse advérbio aí. Tá bom? Desconfiem mesmo desse advérbio, né? Seguramente o ovo cuja gema não tem aspecto arredondado não é apropriado para o consumo. Se é um texto que não é um texto confiável no sentido de ter uma ciência em cima dele, a gente pode falar que seguramente o texto dessa... Não, né? A gente não pode cravar. E também o texto não cravou. E na letra D, para descascar o ovo é preciso lavá-lo com sal grosso e água? Não, quando ele falou de sal grosso, para poder melhorar você descascar o ovo e não, na verdade, para que você possa lavá-lo, né? Então, para poder descascar o ovo, coloca sal grosso para poder ajudar lá, desprega e tudo, beleza, tranquilo. Mas ele não falou nada disso que a letra D está pedindo, certo? Então, vamos embora lá. Última questão, que vai sempre vir uma questãozinha que eu falei com vocês, da gente poder ter que trabalhar aspectos de vocabulário, aspectos de gramática dentro do texto. Você tem que gabaritar isso aí. O seu diferencial, muitas vezes, quando você faz cursinho preparatório, quando você se prepara para poder fazer uma prova, muitas vezes o diferencial do aluno está naquela questão que ele sabe que todo mundo vai errar. Então, bora lá. Todas as palavras da questão 4 da Unimontes estão corretamente classificadas quanto ao gênero, exceto em qual? O que é gênero? Masculino e feminino. Ele está falando lá que na linha... É porque aí está a linha 13, linha 6, 7, tudo, e lá não está, né? No texto base, mas não importa não, né? Eu peguei da maneirinha como está lá e trouxe para cá e deixei ainda considerando aí a linha 11, linha 13, mas você se desconsidera.
Ele está falando que a palavra temperatura é feminina, a palavra sal também é feminina, a palavra água é masculina e a palavra tortilha é feminina. Qual desses aqui que a gente tem que ter a ciência de falar que é uma exceção, que é uma questão que não está correspondendo entre as demais? A palavra temperatura termina com A, então ela tecnicamente é feminina. A palavra sal, você tem que saber em espanhol, tá bom? A palavra sal em espanhol, assim como a palavra nariz, a palavra sal, a palavra costumbre, a palavra mensaje, essas palavras elas não possuem o mesmo gênero de língua portuguesa. Que na aula de substantivo, né, eu vou passar para vocês como que a gente vai começar a identificar isso. Mas, por exemplo, a palavra sal não tem como identificar a não ser conhecendo a palavra, né? A palavra sal na língua portuguesa, a gente fala o sal. Na palavra em espanhol, a gente fala la sal. Então, sal em língua espanhola é feminino. Professor, como é que eu ia saber disso? Lendo texto em espanhol, estudando espanhol. Mas, professor, eu não tive espanhol não tive espanhol no ensino médio, ou então não tive espanhol no ensino fundamental. É a primeira vez que eu estou fazendo curso. Então, agora está na hora de você começar a ler textos em espanhol, se interessar muito mais pela língua, para justamente você começar a identificar que está tendo alguma coisa no som ali e no gênero que não está batendo com aquilo que a gente já está acostumado em língua portuguesa, né? Se a gente for voltar lá no texto, a palavra sal está acompanhada de um artigo feminino. Então não tem como eu saber, a não ser voltando no texto muitas vezes também, para poder identificar, né? Eu, como professor de espanhol, eu sei que a palavra sal ela é feminina, mas o aluno que nunca estudou espanhol, ela não sabe. E na aula de substantivos, a gente vai trabalhar sobre palavras que são chamadas de palavras heterogenéricas, aquelas palavras que possuem um gênero diferente quando você compara duas línguas, tá bom? Na letra C, deixa eu voltar o slide aqui para vocês. Na letra C, deixa eu ver se voltou, então bora lá. Na letra C está escrita aí a palavra, na letra C a palavra água, falando que ela é do gênero masculino, e a palavra tortilha, que é do gênero feminino. Então vamos embora lá. O que a gente falou sobre a palavra água? A palavra água ela começa com a letra A e termina com a letra A, tranquilo. Palavra que termina com letra A costuma ser de qual gênero? Feminino. Mas quando eu estou trabalhando a palavra água, lá na regra de eufonia, eu não tenho que colocar o el, água, professor? Tem. Eu não tenho que colocar o un, água? Tem. Mas a palavra água vai deixar de ser feminina só por causa da regra de eufonia? Não. Então, el água fria. Un água fria. Né? Então, a gente já sabe então que a resposta é letra C. A palavra água não pertence ao gênero masculino, por mais que ela utilize os artigos masculinos para o caso de eufonia. E para poder fechar, a palavra tortilha termina com A, né? E ela é uma palavra feminina também. Certinho? Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, tá? De língua espanhola. A gente aprendeu muita coisa bacana hoje. A gente aprendeu que nós temos os artigos, que dentro da língua espanhola os artigos são muito parecidos com o da língua portuguesa, que dentro da língua espanhola os artigos eles vão ser utilizados de uma maneira diferente quando a próxima palavra começar com A ou HA tônica sendo feminina, né? Então, é a questão da palavra água, de novo, que eu falei com vocês, a palavra ada, né? Então, a gente vai ter que saber lidar com isso, né? A gente aprendeu também vocabulário diverso a respeito de culinária, a respeito de outras coisas com a apresentação do texto, e eu acredito que vocês vão dar certo com relação a essa questão da
com relação a gabaritar esse texto aí de língua espanhola, tá bom? Fiquem com Deus, tá bom? Até mais, hasta luego, hasta la próxima.